Olá, nesse vídeo iremos tratar sobre os sujeitos de processo, dando foco apenas no juiz, funcionário da justiça e nos auxiliares da justiça. Vamos lá? Conceito dos sujeitos processuais. Instaurada a relação processual, nela irão atuar os chamados sujeitos processuais. São aquelas pessoas entre as quais se constitui, desenvolve e se complementa a relação jurídica processual. Distingue-se os titulares da relação processual em principais e acessórios. Os sujeitos principais do processo são o juiz, o autor e o réu. Os secundários ou acessórios são pessoas que têm direitos perante o processo, mas podem existir ou não sem afetar a relação processual. Existem ainda os terceiros, que não têm direitos processuais e apenas colaboram com o processo, podendo ser interessados ou não interessados. Classificação dos sujeitos processuais. Sujeitos principais que compõem a relação jurídica processual e sem os quais não é possível nem mesmo a ideia do processo. E sujeitos secundários, que intervêm no processo, mas embora não sejam, em essência, sujeitos processuais, por carecerem do poder de iniciativa de decisão. São sujeitos de determinados atos processuais indispensáveis ao desenvolvimento da relação processual, como, por exemplo, na justiça, o assistente de acusação e os terceiros, que podem ser de duas ordens. Terceiros interessados são o ofendido, seu representante legal ou seu herdeiro, também as pessoas enumeradas no artigo 31 do Código Processual Penal. O fiador do réu tem, em virtude de que se contém no artigo 341 e 343 do Código Processual Penal. E, por último, o terceiro de boa-fé, em poder de quem a ré foi apreendida, e o terceiro desinteressado. São apenas as testemunhas. O juiz terá por função, mediante atuação absolutamente imparcial, substituir a vontade das partes, aplicando o direito material ao caso concreto e, com isso, pondo o fim ao conflito e restabelecendo a paz social. Sujeito processual não é propriamente o juiz, mas sim o Estado juiz, em nome do qual ele deve oficiar. Poderes conferidos pela lei ao juiz têm a finalidade de garantir efetivamente sua atuação jurisdicional. Poderes da polícia ou administrativos são aqueles exercidos no curso de processo, com o fim de garantir a disciplina e o decoro, evitando a prática dos atos perturbadores da sua regular tramitação. Poderes meios compreendem atos ordinários, são aqueles incorporados aos despachos de mero expediente que têm por objetivo conduzir o processo, isto é, determina que se realize a sequência de atos destinada a fazer com que o processo criminal alcance seu desiderado com a prolação de sentença final. Atos instrutórios são aqueles praticados com a finalidade de agariar elementos de convicção capazes de permitir ao juiz a aplicação adequada do direito material e, dessa forma, compor a lide. Poderes fins abrangem atos decisórios, compreendem todos os pronunciamentos judiciais capazes de produzir sucumbência às partes. Atos executórios, atos destinados a efetivar o resultado ou incorporado à decisão tomada no fim do processo. Funções anômalas, conferido por lei ao magistrado que não se inclui em nenhum dos poderes classificados, mas que sim, sem embargo, são facultados ao juiz. Prerrogativas do juiz. Trata-se de garantias conferidas aos magistrados, sobretudo pela Constituição Federal, que tem por finalidade assegurar-lhes o exercício da atividade jurisdicional, da forma mais isenta possível, possibilitando julgar com a absoluta imparcialidade, prevista no artigo 95 da Carta da República. Consiste a vitaliciedade, artigo 95, é adquirida pelo juiz após 2 anos de exercício do cargo. Uma vez vitaliciado, o juiz apenas perderá o cargo a partir da decisão judicial transitada em julgado no âmbito de ação de demissão que lhe tenha sido movida. Inamobilidade. Artigo 92, inciso 2, garantir ao juiz a permanência no local em que se encontra classificado, todavia, não absoluta, podendo o magistrado ser removido compulsoriamente se razões de interesse público assim impuserem. Irredutibilidade do subsídio. Artigo 93, terceiro, assegurando ao juiz independência funcional, resguardando de perseguições de ordem financeira por parte dos governantes. Entretanto, existem exceções constitucionalmente estabelecidas no artigo 37, 39, 150, 153 e 152. Vedações à magistratura. Diz que são limitações estabelecidas ao juiz, não apenas com a finalidade de preservar a sua liberdade e imparcialidade, como também para impedir que exerça outras atividades capazes de comprometer o tempo de dedicação necessária ao exercício das funções atinentes à magistratura. No artigo 95, parágrafo único da Constituição Federal, diz o seguinte: aos juízes é vedado, inciso 1º, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Inciso 2º, receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. 3º, dedicar-se à atividade política partidária. 4º, receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, que foram aquelas incluídas pela Emenda Constitucional de número 45 de 2004. 5º, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrer os 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
Sobre os impedimentos atinentes aos juízes, seu conceito diz o seguinte, que tem caráter objetivo e possui presunção legal absoluta com relação à parcialidade do juiz no processo. Nesses casos, portanto, o juiz está proibido de atuar, pois há grande chance de proferir uma decisão tendenciosa e que favoreça de modo ilegal e antiético a uma das partes. Assim, como o Código de Processo Civil define, as causas de impedimento do juiz referem-se a situações em que lhe é vedado exercer suas funções. O novo CPC elenca, em seu artigo 144, todas as hipóteses em que a atuação do juiz é vedada, desde o inciso 1º ao 9º. A ação de suspeição do juiz em determinado caso é consequência direta do descumprimento do preceito constitucional do juiz natural imparcial. Desse modo, o magistrado fica passível de suspeição, quando há vínculo estabelecido entre este e a parte, ou então quando há envolvimento no caso em questão. No artigo 254 do Código de Processo Penal, são enumeradas situações hipotéticas, as quais poderão desencadear o afastamento do juiz. São citadas a amizade íntima ou inimizade capital, interesse na matéria em debate, parentesco consanguíneo ou por afinidade, interesse em causa diversa, aconselhamento, interesse movido pelos laços existentes e interesse financeiro. Ademais, as hipóteses de impedimento ou suspeição cessam entre afins, como ocorre nas relações de divórcio, a menos que existam descendentes de tal relação. Caso contrário, dá-se continuidade à dissolução do casamento. Somente nas relações entre sogro e sogra, em relação aos genros e noras, e vice-versa, padrastos e madrasta, em relação ao enteado ou enteada, e cunhados entre si, não anulam os efeitos do impedimento ou suspeição. Por fim, como dispõe o artigo 256 do Código de Processo Penal, é absolutamente incorreto motivar uma ação de suspeição ao afastamento do magistrado, em situação de malícia ou má-fé. Em situação hipotética, a qual a parte ofende o juiz natural, somente para apontá-la como um elemento capital, deverá este arcar com a sua atitude. Caso contrário, seria extremamente fácil afastar o julgador de determinado caso. Serventuários ou funcionários da Justiça são funcionários públicos que ocupam cargos criados por lei, recebendo vencimento pagos pelo Estado, a serviço do Poder Judiciário. Os funcionários da Justiça não exercem qualquer ato decisório de repercussão para a parte do processo, limitando-se apenas em cumprir as ordens do juiz, sem qualquer poder de deliberação próprio. Eles estão expostos no Decreto-Lei nº 6.887, do artigo 5º. São eles escrivães, chefes de cartórios, escreventes, distribuidores, depositários públicos, contadores, oficiais de justiça, auxiliares judiciários, contador ou partidores. As hipóteses de suspeição do juiz se estendem aos funcionários da Justiça ou aos serventuários, e o que está disposto no artigo 274 do Código de Processo Penal. Sendo assim, as hipóteses de suspeição para os funcionários da Justiça estão dispostas no artigo 254 do Código de Processo Penal. Dispõe no artigo 105 que as partes podem denunciar como suspeitos os peritos, os intérpretes, os serventuários ou funcionários da Justiça. Os demais declarados suspeição pelo juiz ou outros praticados deverão ser declarados nulos, salvo se for possível demonstrar a inocorrência do prejuízo. O perito e o intérprete. O perito é o profissional que é especialista em determinada área do conhecimento que utiliza para auxiliar a justiça, esclarecendo pontos distantes do conhecimento do magistrado. A escolha do perito dependerá do objeto de análise do processo. Este pode ser um contador, economista, administrador, engenheiro, médico, biomédico e biólogo, dentre outras especialidades. Muitos profissionais têm buscado atuar como auxiliares da justiça, porém se deparam com algumas dificuldades no meio do caminho. Antes de entrar nesse ramo de atuação, é importante ao profissional conhecer todas as etapas deste processo, para depois focar no resultado final do trabalho pericial, que é prover uma prova técnica para subsidiar o juízo quando de suas decisões meritórias. Intérprete é a pessoa que conhece e domina línguas estrangeiras, que serve de intermédio entre as partes que serão ouvidas em juízo e o magistrado. Também atua como perito
devidamente compromissado a desempenhar sua função, sendo ele também nomeado pelo juiz. Mas enquanto ao juiz atuando como perito ou intérprete, não há possibilidade legal de o juiz atuar como perito ou intérprete, correndo o risco de perder a sua imparcialidade no processo. Por mais que ele possa ter algum conhecimento técnico-científico de alguma determinada área que possa lhe ajudar a acelerar a caminhada do processo, a sua decisão final seria muito instável, visto que fora bombardeada com informações que possa facilitar a condenação ou a absolvição do réu. Disciplina judiciária do perito. Refere-se o artigo 275 do Código de Processo Penal à obrigação que possui o perito, seja ele oficial ou não oficial, de cumprir fielmente seu encargo, servindo de auxiliar do juiz na verificação e análise de fato, para os quais se exigem conhecimentos específicos. A disciplina judiciária o coloca em pé de igualdade com os demais funcionários públicos, ainda que se trate de perito não oficial, podendo responder pelos crimes previstos no capítulo 1º do título 11º da parte especial do Código Penal. O artigo 158 do CPC é aplicável ao processo penal. Segundo o referido dispositivo, o perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente de outras sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para a adoção das medidas que entender cabíveis. Segundo o artigo 466 do CPC, o perito cumprirá o encargo que lhe foi cometido independente de termos de compromisso. A não intervenção das partes na nomeação do perito e sua atuação obrigatória. A mesma trata-se do princípio de regente em processo penal, desistindo as partes do direito de sugerir nomes para a função dos peritos, até por conta que, na atualidade, a maioria são oficiais e, independendo de qualquer tipo de nomeação ou compromissos, são funcionários do Estado. Embora sejam considerados auxiliares da Justiça quando atuam no processo, deve-se utilizar o preceituado no artigo 277 do CPP com a máxima de prudência, pois os juízes não devem exigir de determinados profissionais encargo que lhe poderão retirar tempo útil, sem a devida remuneração. Atualmente, a maioria das perícias feitas são oficiais, de modo que seria impossível a recusa do funcionário público de cumprir com seu dever sob pena de responsabilização funcional. Em relação ao impedimento do perito, vai ser impedido de exercer a função de perito aquele que estiver cumprindo pena restritiva de direito e impeditivo do exercício do cargo, função ou atividade pública, bem como profissão, atividade ou ofício que dependa da habilitação especial da licença de autorização do poder público. O mesmo se aplica para aquele que já tenha participado do processo de testemunha ou tenha dado sua opinião sobre em oportunidade anterior. De acordo com o Código de Ética Profissional dos Peritos Judiciais da República, no artigo 29, o impedimento e a suspensão são situações fáticas ou circunstanciais que impossibilitam ao perito judicial de exercer regularmente a função de realizar atividades periciais em processo judicial ou extrajudicial, inclusive arbitrária. Já no artigo 30, o perito judicial deve se declarar impedido quando não puder realizar sua atividade com imparcialidade e sem qualquer interferência de terceiro. Já no artigo 31, da mesma forma, o perito judicial deve declarar ainda impedido quando lhe faltar conhecimento técnico e científico de sua autonomia, estrutura profissional e de independência que deve ter para ter condições de forma isenta de conduzir o seu trabalho. Já na suspensão de perito, estão os técnicos habilitados a auxiliar o juiz na compreensão e conhecimento de determinadas matérias específicas, e estão sujeitos da mesma forma à regra de suspensão dos juízes, o que é razoável. Eles já têm enorme influência no poder decisório do magistrado. A esfera criminal influi consideravelmente na solução da causa-razão pela qual devem agir com total parcialidade, porque poderia não ocorrer estando presente alguma das causas de suspensão previstas em lei. No Código de Ética Profissional dos Peritos estão previstos no artigo 32 que o perito judicial deve declarar-se suspenso quando, após nomeado, verificar alguma situação que venha suscitar suspensão em função de sua imparcialidade ou independência e, desta maneira, comprometer o resultado de seu trabalho em relação ao seu trabalho. Os casos de suspensão com os quais são sujeitos os peritos judiciais são ser amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer uma das partes, ser devedor ou credor de qualquer uma das partes, ser herdeiro presuntivo ou donatário de qualquer uma das partes, ser parceiro ou empregado ou empregador de qualquer uma das partes, aconselhar de alguma forma a parte envolvida no litígio e quando tiver algum tipo de interesse no julgamento de causa em favor de alguma das partes.